Olá, bom dia a todos, bom dia meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Sem Fronteiras. Eu sou Filomena Carreiro, para quem já me conhece, sabe, obviamente, quem eu sou, Filomena Carreiro. Sejam todos bem-vindos, para quem não me conhece, digo mesmo, seja sempre muito bem-vindo, é com imenso prazer que eu recebo a todos vocês. Para quem sabe, eu hoje não estou mais em território português, estou em território brasileiro e agradeço muito a toda a comunidade brasileira que de algum tempo para cá vem me acompanhando e a todos aqueles brasileiros que começam a entrar no meu canal e também apoiar este canal. De coração agradeço imenso. Retomando os assuntos de Angola, não é? Afinal, este canal é muito direcionado à comunidade angolana, mas afinal de contas, em Angola, nós também temos muitos brasileiros. Nós também temos uma comunidade brasileira que com muita força vai trabalhar lá, vai ganhar o seu ganha-pão naquele território, minha terra, né? Meu chão, meu berço, foi lá que eu nasci. E foi lá que eu voltei e é para lá que muitas vezes eu vou, independente de hoje eu estar na minha segunda pátria amada, que é o Brasil querido. Independente de tudo isso, é sempre que com muita veemência, com muita força, através desse meu canal, eu falo daquilo que me choca, daquilo que me dói, que é Angola. E hoje estou eu aqui, mais uma vez, para falar de Angola. Para falar daquele que é quase um personagem, quase uma estrela decadente, que é o presidente João Lourenço. Dizer que é só dele, não. Eu vou falar de uma pessoa mas vou falar de forma positiva, me entendam, por favor, porque cada vez que eu falo desta moça, por mais que eu fale português muito claro, sempre tem umas moças, principalmente umas moças do game, que não entendem o meu português, porque eu falo português, eu não falo francês, não falo inglês, não falo dialeto, eu falo português. Elas não conseguem entender o meu português e conseguem sim interpretar de forma diferente. Portanto, deixar claro que o que eu vou falar é em defesa desta moça e contra o presidente João Lourenço. Mais uma vez, uma tripulia do presidente João Lourenço contra Net Nahara. Muita gente sabe, e eu tenho aqui no canal, no Sem Fronteiras, muitos vídeos onde eu fiz questionando a vida de Net Nahara. De forma alguma foi contra Net Nahara, mas sim questionando, porque eu acho ela uma influenciadora de peso que nós temos. É uma angolana, para quem não conhece, para quem está me vendo pela primeira vez. Net Nahara é uma influenciadora angolana que saiu de Angola há muitos anos atrás, foi morar nos Estados Unidos, e aí eu continuo afirmando, foi a pior burrada que a Net Nahara fez, foi sair de um país de primeiro mundo e de repente voltar, a questão de, não sei, uns meses atrás, voltar para Angola, porque ela tinha uma vida estável nos Estados Unidos. Pelo que me parece, eu não posso afirmar, ela estava num processo não muito bom com o marido e se separou do marido, mas isso de repente poderia até se resolver e ela continuar nos Estados Unidos. Por algum motivo, que eu não sei, a Net Nahara resolveu se mudar definitivamente para Angola. E eu acho, aí é minha opinião, minha humilde opinião, foi daí que começaram os problemas com Net Nahara em Angola. Na minha humilde opinião, eu acho que a Net Nahara poderia estar naquilo que a gente chama ponte aérea. Morar nos Estados Unidos, ter uma estrutura de vida montada nos Estados Unidos e de tempos em tempos, né? Pegar o aviãozinho, ir a Angola, estruturar os seus negócios em Angola, visitar os seus parentes em Angola.
mas não necessariamente morar em Angola e correr riscos de vida em Angola, porque já não era a primeira vez que ela ia a Angola, que ela era ameaçada ou por generais ou até pela própria polícia. Nós sabemos como é a nossa polícia em Angola, e Neto Narrara passava por algumas implicâncias com a mesma Polícia Nacional. Portanto, já não era a primeira vez, a NET não precisava passar por isso, mas era um desafio para a NET. E a NET sempre gostou de desafios. E passou o primeiro, passou o segundo, sempre se achou forte e poderosa para desafiar qualquer um, até que na última investida, já estando em solo angolano e morando em solo angolano, tendo saído dos Estados Unidos, a NET desafia o presidente da República, dizendo algumas verdades, e aí eu digo, na minha opinião, dizendo algumas verdades, em defesa do povo de Angola, povo dela, povo meu, povo seu, e o presidente João Lourenço simplesmente não gostou. Entra aí um outro quesito, um grande quesito, a falta de liberdade. Aonde em Angola, aonde na maioria dos países hoje em dia, liberdade de expressão não pode existir, não é? Você falar as verdades não pode existir. É aquilo, nós, a partir do momento que estamos num cargo público, nós, a partir do momento que estamos num canal de YouTube, nós, a partir do momento que somos uma estrela de televisão, nós, a partir do momento que somos uma imagem pública, nós temos que estar conscientes, senhor presidente João Lourenço, a partir do momento que somos uma imagem pública, seja como presidente da República, como órgão governamental, como artistas, como qualquer coisa, temos que ter consciência que estamos preparados, ou devemos estar preparados para levar chumbo grosso do público. Porque é o público, mal ou bem, que sustenta nossas posições. Nós dependemos do público. Então, a melhor coisa que nós temos que fazer é tentar servir o público. E, principalmente, ter estômago, ter estrutura para saber responder ou corresponder a este público. Se não gostou da resposta que o público está dando ou está mandando, é simples. Bloqueia, não ouve, não escuta, sai da página, não lê o jornal, seja a forma como vier, dê um jeito de não corresponder. Agora, as atitudes que estão existindo em alguns países do mundo, principalmente onde impera a ditadura, são as piores possíveis. E me baseando no caso Angola, onde impera e pelos vistos irá imperar a ditadura, aonde existe esquerda de uma forma totalitária, é mandar matar, é mandar bloquear. Como mandar bloquear? Cala a boca da pessoa. E como a gente cala a boca de uma Neto Narrara? Manda prender. Por quanto tempo? Indeterminado. E tudo por quê? Porque a Neto Narrara fez questão de falar umas verdades do presidente da República e não foi, entre todos os influenciadores que existem no mundo, não foi das piores. Não foi das piores. E o senhor sabe disso. O pior de tudo é que a Neto Narrara estava em solo angolano. A pobre da Neto Narrara, logo a seguir, mas foi logo a seguir, presidente, pediu desculpas para o senhor. O senhor em momento algum, teve a consciência de chamar esta moça ao palácio, ao seu escritório e tentou dialogar com a mesma.
O senhor poderia ter pego a Neto Nahara e alguns outros ativistas, algum outro grupo de pessoas, ter feito disto uma grande lição, levado a uma reunião, ou até ter chamado a própria televisão e ter mostrado, olha, não é o melhor caminho, a ofensa, não é o melhor caminho. O senhor poderia fazer disto um grande exemplo. Ter mostrado ao mundo, eu até diria mais, ter feito disto um grande marketing da sua imagem, para todos nós que somos influenciadores. Para todos nós que o criticamos e iremos continuar criticando a sua imagem, porque o senhor é um ditador. E quem lhe fala é uma outra influenciadora angolana. Porque quanto mais o senhor aprontar, mais o senhor será criticado. Não adianta o senhor ter encontros com Joe Biden, outro presidente, que tem o filho hoje no topo da listagem da corrupção, ou o senhor não vê notícias? Ou o mundo não vê notícias? O senhor está aí cantando de galo, indo para os Estados Unidos, como tantos outros presidentes, que eu evito falar o nome. Eu vou falar do meu. E nós estamos acompanhando as notícias e vendo como está o caso do filho do presidente Joe Biden, onde o alto índice de corrupção está correndo solto. A voz de prisão está sendo decretada na mesma época em que possivelmente ele tentará concorrer às eleições. Será que ele vai ganhar? Possivelmente, se Deus for pai, não irá ganhar aquele senhor. Pelo menos o povo americano tem um discernimento mental um pouco mais elevado que o nosso querido povo angolano. Mas o nosso querido povo angolano já está acordando faz tempo, presidente. A única diferença é que, mesmo o povo angolano que está acordando, só não vai mais para frente porque existe um governo como o nosso, onde o senhor está no comando, e uma polícia nacional que faz o que faz para massacrar massivamente um povo que tenta acordar e leva paulada todo dia. E quando aparecem ativistas, humanitários e pessoas influenciadores que abrem a boca, vem um presidente, vem um ditador e diz, não, aqui não há liberdade de expressão. Aqui é proibido abrir a boca, a não ser para comer ou para fazer algumas coisinhas que vocês gostam, como foi o caso do que esta moça durante muitos anos fez para agradar a pessoas do governo. E ela nunca escondeu isso. Aí, enquanto a Neto Nahara era isso que vos agradava, a boca dela servia, não servia? E por falar nesse lado de Neto Nahara, vamos à outra parte que importa da notícia que eu li e que eu fiz questão de salvar. Os desafios existem para que possamos viver. Aí fala, a cantora e influenciadora digital angolana Ana da Silva Miguel Neto Nahara foi assistida de emergência durante o último final de semana no Hospital São Paulo, em Luanda, em virtude de ter tido um mal-estar devido à falta de acesso. Vamos lá, a notícia agora. Foi assistida de emergência durante o último final de semana no Hospital São Paulo, em Luanda, em virtude de ter tido um mal-estar devido à falta de acesso aos antirretrovirais. Avançou o jornal Kwanza, mencionando fonte do Comando-Geral da Polícia Nacional. A fonte adiantou que Neto Nahara terá dado entrada bastante debilitada no Hospital da Prisão São Paulo na última sexta-feira, tendo voltado à unidade prisional de Viana nesta segunda-feira, onde se encontra a cumprir uma pena de prisão por ultraje ao presidente da República. Ultraje. O senhor já parou para pensar, presidente, no quanto o senhor
há alguns anos está ultrajando a nação angolana. Com fome, miséria, falta de casa, falta de ensino, falta de saúde, presidente. Mortes. A média, o percentual de mortes ao dia da nossa nação angolana. Enquanto o senhor viaja para encontrar com Joe Biden, para falar da economia do nosso país, o número de mortes ao dia, o número de desempregos ao dia no nosso país. O senhor fala de economia de Angola. Chega a ser um ultraje ouvir tudo isto. Mas vamos falar do caso Neto Narrara. Portadora do vírus VIH, ou melhor, SIDA, e desde a sua detenção e posterior condenação, Neto Narrara não tem acesso, eu repito, não tem acesso aos antirretrovirais pelo fato de as autoridades prisionais denegarem este direito à mesma. Denegarem este direito à mesma. É assim, eu quando li isto eu fiquei doente. Esta notícia foi desta semana que passou. Por motivos pessoais de final de semana não deu para fazer o vídeo, estou fazendo hoje. Mas esta notícia nunca é antiga. Esta moça tem SIDA. Esta moça depende destes remédios, eu sempre me engano a palavra, antirretrovirais. Esta moça depende dos antirretrovirais, que é um remédio que tem que tomar para o resto da vida. Esta moça, que mal ou bem, do jeito dela, eu deixo claro, eu sempre questionei a NET por uma série de posturas, e tem vídeos aqui no meu canal que eu falo. Sempre questionei, mas nunca foi com maus olhos, e sim porque diante disso, do fato dela ter SIDA, tem vídeos no canal que afirmam isso. Eu sempre achei que a Neto Narrara poderia ter tido sempre uma postura diferente para ajudar muitas meninas em Angola. Ela poderia ter sido sempre um exemplo, pelo fato dela ter sido uma moça que foi prostituta, pronto, ela foi. E é assim que eu penso, foi, né? E ela poderia ter sido um exemplo, porque ela tendo SIDA, ela já fazendo esse tratamento há longo tempo, ela poderia ensinar muitas meninas em Angola a não entrar nesse caminho, a não entrar nessa vida, e a usar o canal dela a favor, tá, dessas meninas que, por necessidade, por fome no nosso país, por tanta miséria que o nosso país passa, às vezes, por não ter condição, por não arrumar emprego, partem para o mundo da prostituição. E eu fiz alguns vídeos, sim, mostrando isso. Net, você é uma mulher que já passou por tudo isso, você sabe o quanto o caminho das pedras foi difícil para você. Você entrou nesse mundo. Portanto, você, em vez de fazer vídeos xingando, maltratando, isso, aquilo, ministro, aquilo, você poderia pegar o seu canal, porque você foi um exemplo vivo do que você viveu, e ensinar essas meninas que você chama de game a não entrar nesse mundo, porque você foi um exemplo vivo da mulher guerreira que participou dessa porcaria toda, e ensinar essas meninas a não entrar nesse mundo, porque é um mundo podre, e não entrar. Portanto, eu fiz muitos vídeos, fui mal interpretada, tá? Não por ela nunca me respondeu, mas exatamente por todas essas meninas do game. Mas isso passou, não estou aqui para questionar, pelo contrário, como eu disse, eu sempre respondo a todo mundo. Não estou aqui para fugir de ninguém. Hoje, eu estou deixando claro, assim como eu faço de um tipo de vídeo, eu faço também em defesa, se acho que é necessário. Acho muito injusto, porque a NET teve uma posição, a NET tem o jeito dela ser, mas a NET também defende o povo de Angola. E ela defendeu desde a hora que chegou. Portanto, eu parto em defesa da NET, porque a NET é um ser humano como qualquer um, independente de ter posturas que eu também não gosto, a NET também é uma pessoa que defende o povo dela. E ela defendeu, foi contra o presidente,
Se foi uma pessoa que de repente, olha, teve uma postura de repente mais ousada, ou que falou alguma coisa mais ousada, ou de repente até um pouco mais grosseira contra o presidente, foi o jeito dela, mas não deixou de ter um fundo de verdade. Cabia ao presidente, como comandante-chefe desta nação, é assim que ele gosta tanto de falar, de chamar e dar exemplo, não de ser ditador. Nós estamos cansados, são mais de 40 anos de escravagismo, senhor. São mais de 40 anos sendo, desculpe, primata. Se o senhor quer mudar uma nação, se o senhor quer se comparar a um presidente de primeiro mundo, não é só pegar um avião e ir lá para o primeiro mundo e querer ficar de igual para igual. Não, o senhor não conseguirá nunca ficar de igual para igual. Para ficar de igual para igual, o senhor tem que dar exemplo. E não é prendendo as pessoas. E pior ainda, presidente, é saber e ter consciência que o senhor mandou para a cadeia uma mãe de família e uma pessoa que tinha SIDA. E ainda lhe tira todo o tratamento. A pergunta é, o senhor está querendo matá-la? Porque a partir do momento que ele tira os antirretrovirais, o senhor está matando ela. E vamos ler agora uma notícia aqui que eu fiz questão de puxar para deixar aqui, para quem não entende de uma pessoa que tenha SIDA, o que é que acontece quando se tiram os antirretrovirais. Vamos lá. No nosso serviço, eu vou fazer um resumo. No nosso serviço, nos mantivemos ainda muito presentes por e-mail, telefone. Eu estou lendo só o resumo. Porque embora com telemedicina aprovada, ainda não a temos. Bom, isso também tranquilizou o paciente, sobretudo no começo da pandemia. Eu vou ler só o resumo. Infectologistas alertam para o risco da interrupção do tratamento, quer dizer, o tratamento de quem toma esse medicamento. Aí eles misturam um pouco com a história do Covid, né? Os dois infectologistas alertam sobre os riscos da interrupção da medicação. No caso da pessoa com o HIV, o tratamento tem que ser contínuo, não pode parar. O senhor entendeu, presidente? O tratamento tem que ser contínuo. Não pode vir a Polícia Nacional, não pode vir um presidente da República, não pode vir qualquer Zé Mané e interromper. Mesmo que seja uma pessoa que está numa cadeia de São Paulo, não pode vir e proibir a pessoa de tomar um medicamento. A médica, e aí aparece uma médica, ponderou que pacientes com HIV em tratamento com carga indetectável não têm risco maior. Espera só um minutinho. Se contaminar com coronavírus do que qualquer outra pessoa, apenas pela própria condição. A esse, sobretudo, frisamos que era muito importante seguir com o tratamento, não apenas pelo Covid em si, mas para evitar algum problema de imunidade que pudesse atrapalhar, inclusive, suas defesas contra o coronavírus. Procuramos explicar que não tinha nenhuma evidência do maior risco, mas que era importante nesse período duas coisas: tomar o antirretroviral e se proteger usando máscara. Isto aqui deve ter sido também na época do Covid, né? Mantendo o distanciamento social e higienizando as mãos. Ela explicou que parar o tratamento simplesmente pode fazer com que o vírus desenvolva resistência, isto é, em relação ao vírus, ao medicamento que tenha rigidez e frequência e horários, por exemplo, de um antibiótico, com a ressalva de que no caso do HIV, o consumo do medicamento antirretroviral é para o resto da vida. Se a pessoa para, o remédio pode parar de funcionar no curto, médio ou longo prazo. Isso é um risco de vida. O médico do Hospital em São Paulo reforça: interromper o tratamento com medicamento do uso contínuo no caso do HIV pode causar progressão da deficiência imunológica e expor o paciente às infecções oportunistas, que são implicações sérias e graves,
Controlar a doença proporciona levar uma vida normal ou muito próxima disso. Portanto, uma pessoa que tem o HIV ou a SIDA, quando toma esta medicação antirretroviral, ela leva uma vida praticamente normal. Se ela teve uma queda e foi socorrida, porque está sem tomar, e aqui na matéria não falam, só dizem que foi cortado, não está tomando, fica a pergunta para a ministra Silvia Lutucuta, que devia ser chamada este caso. Qual é seu problema, ministra? Por que a senhora não entrou neste caso? O que está acontecendo? Qual é o problema que existe entre a cadeia de São Paulo que não interfere, né? A pergunta que eu faço agora, além do presidente da República, é: onde é que está o Ministério da Saúde, que envolve, afinal estamos falando de uma grande influenciadora que foi presa porque, mal ou bem, vocês estão vendo nisto uma grande calúnia, né? Ofendemos o presidente da República porque a Neta Hara falou grande verdade, em nome de todos nós, em relação ao presidente da República, um homem que não faz nada pela nação, um homem que rouba o erário público, um homem que meteu a mão nos cofres públicos, um homem que não dá nada para a nação angolana, um homem que zomba com o povo. Aí leva Neto Nahara a uma cadeia. Sabemos e temos consciência da situação de saúde de Neto Nahara. Aí, junto com a ministra da Saúde, outra ladra, outra pessoa que não faz nada pela nação angolana, outra pessoa que faz o superfaturamento de todos os hospitais em Angola. Hospitais existem em Angola? Claro que existem. É uma obra fantástica, faraônica. O que mais existe em Angola são a construção de hospitais. Mas eles funcionando, não existem. Médicos sendo pagos, não existem. E estamos vendo agora o caso Neto Nahara, que está no Hospital São Paulo, que é para onde vão todos aqueles que estão na cadeia de São Paulo e que, quando precisa de alguma coisa, a ministra não aparece. Estamos falando agora, assim como foi o caso do ministro Tomás, estamos falando agora da influenciadora Neto Nahara, que tem SIDA. Por que não estão colaborando? Por que não estão dando os remédios que ela precisa? Estão querendo a morte dela? É a forma que vocês estão encontrando de calar mais uma boca? De calar mais uma voz que tem muita força? Vocês esquecem só do seguinte: vocês podem tentar calar uma boca, mas ao calar uma boca, vocês estão levantando 1000 a favor dela. Pensem nisso. Porque eu, por exemplo, tenho na mira não só o senhor, mas principalmente também Silvia Lutucuta, a pior ministra da Saúde que algum dia sonhamos ter. Nós não sonhamos, porque nós só podemos sonhar com coisa boa, presidente, e não com assombração, como é o caso de Silvia Lutucuta. Nós tivemos já o privilégio de ter um grande ministro que, por sinal, e graças a Deus, foi da UNITA, Sebastião Veloso. Passaram muito bem. Desejamos, da melhor forma, que Neto Nahara se recupere, que Neto Nahara tome os remedinhos, que o senhor veja este vídeo com bons olhos, porque da minha parte, Filomena Carreira, eu não irei parar. Sou uma sombra no seu pé, presidente da República, assim como no pé ou na chulapa da ministra Silvia Lutucuta. Passar muito bem. Até o próximo vídeo.